Olá pessoal, voltamos para dar continuidade com as nossas aulas de Android com PHP. Na aula de hoje eu vou falar sobre algo que é muito importante quando estou trabalhando com requisições, principalmente aqui utilizando a biblioteca Volley, que são sobre as políticas de repetições. Essas políticas de repetições ou retry policy, elas são utilizadas principalmente quando eu quero trabalhar, enviar um dado para um servidor e definir um timeout para essa conexão. Então, o que vai acontecer? Eu vou definir um tempo de timeout, pois isso vai depender também muito do seu servidor, conexão com a internet. Então a gente não sabe como que vai ser essa resposta do servidor. Então é necessário que as aplicações tenham um tempo de conexão de timeout para que a gente consiga enviar os dados e receber essas informações. Então, só para a gente poder demonstrar essa questão de timeout, eu vou colocar aqui na nossa aplicação, nessa modificação que nós fizemos de enviar os dados para o usuário, como que funciona essa questão do timeout. Então aqui a gente testou na última aula que os dados estão sendo enviados para o servidor. Agora eu vou vir aqui na minha aplicação em PHP, aqui na minha classe usuário repository, e vou colocar aqui no método inserir o seguinte comando, sleep. Esse sleep, o que eu vou fazer com ele? Ele é uma função que dá uma pausa no script, ou seja, a partir de um determinado valor. Nesse caso aqui, por exemplo, vamos colocar aqui 3 segundos. 3 segundos de pausa. Aí depois de 3 segundos de pausa que ele vai executar essa informação. A biblioteca Volley, se não me engano, por default, ela tem um timeout por padrão de 2 segundos, se eu não me engano. 2.5 segundos. Então, dependendo da aplicação que você for fazer, se por acaso a minha aplicação, o servidor PHP, demorar, por exemplo, 3 segundos para poder dar uma resposta, ou seja, vai vencer o timeout da sua aplicação e ela vai gerar um erro, que é o que a gente vai fazer aqui agora, só para demonstrar para vocês como que isso funciona. Vou salvar aqui, vou abrir aqui o nosso Android Studio, vou deixar aqui ativada essa guia aqui que vai demonstrar para a gente o erro que vai acontecer. E vamos executar aqui a nossa aplicação. Deixa eu voltar aqui, registrar, vamos colocar aqui o nome, eu vou chamar aqui de o nome Paulo, usuário Paulo Teste, e-mail pauloteste@teste.com.br, a senha teste também, teste. Então o que vai acontecer aqui? Se o timeout demorar, essa minha aplicação aqui ela vai dar um erro, nem vai exibir aqui a mensagem das informações. Então aqui olha só, os dados chegou a ser enviado. Então quer dizer que o timeout respondeu aí, foi bem acima aí de 3 segundos. Ou seja, a resposta de envio, na verdade a resposta de envio foi rápida. Deixa eu colocar aqui um timeout maior. Timeout não, vamos fazer a função de inserir, dormir por mais tempo. Vamos colocar aqui 5 segundos. Deixa eu salvar e vamos enviar novamente. Vamos ver se vai dar um erro. Aguardando aqui. Opa, veja só. Demorou o tempo desse timeout e executou e deu um erro na nossa aplicação. Vejam só que o erro foi exatamente lá na biblioteca Volley Controller. Deu um erro aqui chamado NumPointer Exception, pois aqui na nossa biblioteca que a gente implementou no método onErrorResponse, ele retorna aqui como parâmetro uma classe do tipo Volley erro. Só que nem sempre essa função aqui, erro.getMessage, vai retornar aqui o erro correto. Então é importante que na sua aplicação seja tratado isso da maneira correta. O erro que retornou aqui, ele é do tipo timeout erro, que é esse carinha aqui, ó. Então, esse erro de timeout, na sua aplicação, lógico, você deve tratar essas
informações. Aqui no nosso caso que a gente não tratou, há mais outros tipos de erros que podem ser retornados, que também devem ser tratados nessa função. Então aqui nesse caso eu coloquei mais genérico. Então o erro que retornou aqui no nosso caso aqui foi esse aqui, o timeout erro. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou verificar aqui, ó, se erro instance of, ou seja, se é uma instância de time out erro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse erro aqui, ó, e vou escrever aqui o seguinte, ó. Vamos colocar aqui a seguinte mensagem. Vou colocar esse log aqui. Opa. Vamos pegar isso aqui. Isso aqui. Vou colocar aqui a seguinte mensagem. Opa. Erro de time out. Então, se por acaso acontecer algum erro, ele vai exibir essa mensagem aqui. Então, vamos parar aqui a aplicação, executar novamente, compilar ela. Então, nesse caso que eu estou verificando se esse parâmetro erro é a instância timeout erro. Então, só estou colocando essa verificação aqui para vocês verem essa questão desse erro, mas deve ser muito melhor tratado essas informações aqui. Então, aqui eu só estou demonstrando essas informações para vocês, o que acontece quando é gerado esse problema de timeout. Então, vamos lá, registrar. Vamos chamar aqui de Paulo novamente, Paulo teste, arroba teste.com.br, senha teste. Então vamos lá, confirmar. Quando ocorrer o erro, então o nosso log aqui vai exibir essa mensagem aqui de erro timeout, que é o erro da nossa aplicação. Então veja só que exibiu aquela mensagem, exibiu a mensagem aqui do nosso programa, já que a gente não colocou nenhuma mensagem para ser exibida para a nossa aplicação. E vejam só que no nosso log aqui apareceu aqui erro de timeout, pois foi um erro relacionado ao tempo de resposta do servidor, beleza? Então agora o que a gente vai trabalhar? A gente vai definir aqui a política de repetição que vai fazer com que a gente aumente esse tempo de timeout. Como que a gente faz isso? A gente vai utilizando essa própria classe aqui no Volley Controller. Então, antes da gente despachar a nossa requisição, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma variável socket time connection, socket time out. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 3.000 milissegundos. Então esses 3.000 milissegundos seria 3 segundos. Mais um outro detalhe aqui, deixa eu demonstrar para vocês. Eu estou aqui num site que tem aqui um conjunto de exemplos da biblioteca Volley, que é a questão de exemplificando como que funciona a questão do timeout. A política de repetição ela vai trabalhar com 3 parâmetros, que é o timeout, que é os milissegundos que você vai estar colocando, o número de repetições que eu vou querer para essa minha aplicação e o multiplicador, ou seja, ele vai pegar o seu tempo de milissegundos e vai multiplicar para a próxima requisição. Então nós temos aqui um seguinte exemplo. Eu tenho aqui um timeout de 3 milissegundos com o número de repetições 3 e com multiplicador 2. Então o que está acontecendo aqui? Neste exemplo está demonstrando o seguinte, que eu tenho um timeout de 3.000 milissegundos mais 6.000. O que aconteceu aqui? Ele pegou o seu timeout de 3 milissegundos e multiplicou por 2, que deu 6.000. Então, 3.000 mais 6.000 vai dar 9.000 milissegundos, que seria 9 segundos. Então, na sua primeira requisição, você vai ter um timeout aí de 9 segundos. O servidor lá, por algum atraso, recusou. Vai fazer a segunda tentativa. Vai pegar o valor anterior, que seria de 9.000 milissegundos, multiplicar por 2, que vai dar 18.000 mais 9.000, que vai dar 27 segundos. Ou seja, o timeout para a segunda requisição vai ser de 27 segundos. E para a terceira requisição vai ser de 1 minuto e 31 segundos. Então, de acordo com as quantidades de repetições que você quer, esse valor do timeout vai ser aumentado de maneira
exponencial, desde que você defina aqui, altere esse valor desse multiplicador. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar esse exemplo aqui de tempo. Então, vamos lá. Aqui, o que eu quero fazer? Tem até um exemplo aqui de como que você deve implementar esse timeout. Veja só que aqui temos valores padrões. Vamos utilizar aqui getRePolicy, que é uma classe. Vou chamar aqui de policy, new, default policy. Vou passar como parâmetro aqui o valor do socket timeout, que seria de 3.000 milissegundos, que é 3 segundos. Socket timeout, poderia escrever aqui, direto aqui no construtor dessa classe. Você pode utilizar uma constante chamada da própria classe default retry policy, a default max retrieve. Essa constante aqui, se a gente acessar o código dela, vamos aqui acessar pressionando aqui o Ctrl e clicando na classe, ela tem aqui um máximo de repetição 1. Então, ou seja, durante essa minha requisição, ela só vai repetir uma única vez. Se essa repetição de uma única vez for suficiente, você pode deixar ela automático. E nós temos aqui também do nosso multiplicador, que também é 1. Você também pode alterar esse valor. Você pode definir aqui, utilizando essas constantes aqui, default retry policy, e utilizando essa constante. Você pode deixar dessa maneira. Se eu deixar dessa maneira aqui, vamos ver o que vai acontecer. Um detalhe importante, eu não posso esquecer de registrar essa minha política na minha requisição, que é bem simples também. Eu tenho que registrar nesse meu objeto aqui que está sendo registrado para ser despachado. Então vamos lá, JSON object request .set retry policy, que é o método utilizado para registrar essa política de repetição. Eu vou colocar aqui policy. Vamos salvar. Vou parar aqui a aplicação e executar novamente. Lembrando que a nossa aplicação está com um sleep de 5 segundos. E agora, o que a gente deve fazer? Eu vou colocar aqui os nossos valores para enviar para a aplicação. teste.com.br, teste. Confirmar. Lembrando que aqui o máximo de repetição aqui é 1 e o multiplicador também é 1. Então vejam só que deu aqui a mensagem que o usuário cadastrado. Vou colocar aqui um outro valor para a gente poder testar também. Então veja só que o meu script está dormindo durante 5 segundos para depois enviar os dados. Se eu aumentar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui 10 segundos, simular como se o servidor tivesse demorando esse tempo. Se for o caso também, a gente aumenta esse tempo também para que a gente possa efetuar mais testes. Então vamos lá, enviar novamente. Então o servidor vai demorar 10 segundos para poder enviar o retorno da minha requisição. Então vejam só que já aconteceu o erro do timeout. Então, se por acaso o servidor demorar muito tempo, então esses valores aqui a gente tem que alterar esses valores. Por exemplo, eu vou colocar aqui o número de repetições 3 e o multiplicador 2, por exemplo. Vamos parar aqui e executar. Lembrando que eu estou deixando aqui o script dormir por 10 segundos. Vamos testar novamente. Paulo teste 2, Paulo teste, teste.com.br, teste e teste. E vamos verificar o que vai acontecer com essa nossa requisição e saber se a gente realmente vai ter o retorno esperado do usuário, se ele já existe ou se já foi, e se ele foi cadastrado com sucesso. Então veja só, usuário já cadastrado. Isso porque nós aumentamos aqui o número de repetições e também o multiplicador.
Então, isso vai depender muito da sua aplicação, vai depender muito do seu serviço, do servidor que você está utilizando. Então, é questão de análise. Se você me perguntar para mim, ô Paulo, qual que vai ser o valor correto de você colocar aqui? Vai depender da sua aplicação que você está projetando. Então, assim, não tem como eu te falar qual que seria esse valor. É somente realizando testes no servidor da sua aplicação para poder tentar descobrir qual que vai ser o timeout correto. Se você vai colocar aqui, por exemplo, 5 segundos ou 10 segundos de timeout e utilizar esses recursos de número de repetições para você poder utilizar. Eu já desenvolvi aplicação que, por exemplo, esse número de repetições aqui, 3, era mais do que o suficiente, porque o servidor era bom. Lógico, aumentando aqui também o valor de timeout. Às vezes tem aplicação que você vai colocar 15 segundos, 20 segundos de timeout. Então, assim, vai depender muito, tá, do que você está planejando e desenvolvendo. Então, essa aqui é a maneira de você utilizar as políticas de repetição na sua aplicação. Tá ok, pessoal? Então, eu vou terminar essa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, curta aí o canal, curta aí o vídeo, compartilhe e não esqueça de ativar o sininho aí para poder receber as notificações dos novos vídeos do canal. Aquele grande abraço e até a próxima aula.